Olá, esse é o canal Geopoliticando, seja bem-vindo se você é novo aqui. Agora, se você já está aqui sofrendo comigo há um bom tempo por conta do som, que estava sempre muito baixo, eu peço que você me diga se agora melhorou, porque finalmente chegou o aparelhinho que eu havia comprado. Então, antes de vir a Terceira Guerra Mundial, veio o aparelho e eu acho que agora o som aqui do canal está resolvido. Mas eu gostaria que você comentasse aqui se está bom mesmo ou não. E agradeço ao Chico Castelhano aí que nos orientou a respeito de qual aparelho comprar, porque eu não entendo nada de som e configuração. Mas acho que agora a coisa vai. Se não for, agora é só uma questão de regulagem. Por isso eu conto com a opinião de vocês. Mas pelo menos a Terceira Guerra Mundial ainda não começou antes de nós arrumarmos o som aqui do canal. Mas vamos adiante. Não é só nós que fazemos brincadeira. Parece que a quinta série está comandando o mundo. O Biden chamou o Putin de FDP louco durante um evento de campanha na Califórnia. Então a quinta série aí comanda o mundo. É palavrão, enfim. A fala foi feita durante o evento em São Francisco, na quarta, e o Kremlin rebateu, afirmando que Biden tenta parecer cowboy de Hollywood. Ai. Vamos lá, vamos analisar isso aqui. Depois tem a resposta do Putin, que se torna ainda mais interessante do que a fala dele aqui. O que o Biden disse especificamente? Ele disse, temos um FDP louco como esse Putin e outros, e sempre temos que nos preocupar com o conflito nuclear. Mas a ameaça existencial para a humanidade é o clima. Fecha aspas. Então, olha só. Eles nunca abandonam a agenda do Greenman, né? Então, sempre tem o FDP do Putin, tem a questão da Rússia, mas a ameaça mesmo é o clima, né? Então, preste atenção sempre no que eles vão focando. Bom, aí ele chamou ele de carniceiro, de criminoso, enfim. Aí até o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse o seguinte: Putin alguma vez usou uma palavra grosseira para se dirigir a você? Perguntando para o Biden, né? Isso nunca aconteceu. Portanto, acho que esse vocabulário rebaixa a própria América, porque é o líder do mundo livre. Só que isso aqui, pessoal, mostra, primeiro, que ele acha que o eleitorado dele iria se agradar com esse palavrão. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mostra uma espécie de desespero, porque quando você precisa baixar o nível, é porque as outras coisas já não estão funcionando, e de fato não estão funcionando, porque se não fosse o Putin, os planos do Biden teriam ido de vento em popa. Então, eu não sou aqui defensor do Putin, não gosto da política que ele exerce dentro do país dele, mão de ferro e essa coisa toda, porque eu gosto muito de liberdade, né? Por outro lado, a gente tem de reconhecer que ele foi o entrave, né, que se colocou aí na frente dessa questão do Greenman e tal. Não que eles talvez não vão fazer a mesma coisa caso eles venham a vencer no final disso tudo. Mas, ao final de contas, ele foi o entrave. E aí ele vem e responde. Né? E responde como? Com elogio. Putin elogia Biden após ser chamado de maluco FDP. Agora veja o que ele disse aqui. Putin manteve a declaração de que considera a reeleição de Biden como preferível para a Rússia. Mesmo depois de ser xingado, ele diz, não, eu ainda prefiro que o Biden seja reeleito do que outro ganhe lá. Duvido que ele prefira, né? Mas ele acaba falando isso até como uma forma de gozação em cima do líder norte-americano, né? Diz, não, eu até prefiro que você ganhe, porque no final das contas, ganhando ele ou não, né, ele não está conseguindo avançar contra a Rússia, né, como eles gostariam. Ele já havia feito fala similar dia 14 de fevereiro, quando disse que tinha predileção pelo democrata por ele ser mais experiente, né, quer dizer que ele já está passando da idade, e mais previsível. O atual chefe do executivo norte-americano tem como principal opositor o ex-mandatário republicano Donald Trump, que realmente é imprevisível, porque eu não sei se vocês lembram, quando ele estava visitando lá a China, aconteceu um ataque lá no Irã, se eu não me engano. Ele entrou lá dentro da Coreia do Norte, coisa que a maioria dos presidentes não faria. Ele faz umas coisas meio malucas, né? O Trump ele é imprevisível, por isso, de fato, nesse aspecto, realmente, para os adversários da América se torna mais perigoso, né? Enquanto que o Putin
pelo que está se vendo, ele aposta todas as fichas de que a América não vai até o final. Enquanto que a América mostra aí, pela fala do próprio Biden, que tem muito medo de uma GNUC, né? Mas não se preocupem, o problema maior é o clima. Mas o que ele disse de fato aqui que realmente chama a atenção? Ele disse, estamos prontos para trabalhar com qualquer presidente, mas acredito que, para nós, Biden é um presidente preferível para a Rússia, e a julgar pelo que acabou de dizer, estou absolutamente certo. Com um leve sorriso ele disse isso. O presidente russo declarou ainda que seu comentário anterior sobre preferir Biden a Trump teria desencadeado a reação adequada do democrata. Não é como se ele pudesse me dizer, Vladimir, obrigado, muito bem, você me ajudou muito. Por quê? Porque o Biden não pode dizer que o Putin ajudou ele, pelo contrário, ele está atrapalhando inclusive a reeleição do Biden. E aí ele disse para o repórter, você me perguntou o que é melhor para nós. Eu disse isso e ainda acho que posso repetir. Biden. Então ele continua a gozação em cima do presidente dos Estados Unidos, né? E aí, como nós estamos presenciando aí um ano eleitoral nos Estados Unidos, esse tipo de atitude aqui, que normalmente é vista em países de terceiro mundo, né, populistas e que apelam para o voto a partir disso aqui, né? Agora nós estamos vendo isso no primeiro mundo. Biden transfere dívidas estudantis de 153 mil mutuários e os notifica por e-mail. O que ele fez, em outras palavras? Ele afirmou que todos ou parte dos empréstimos federais a estudantes serão perdoados, no que é, na verdade, uma transferência da dívida para o contribuinte americano. É igual aqui, né? Quando você vê países que tomaram patrimônio brasileiro ou não pagaram empréstimos, quem é que paga? É a gente, né? A dívida aumenta, os juros aumentam, as coisas acabam se tornando mais caras, e nos Estados Unidos não é diferente. Então, aqueles que foram lá e financiaram seus estudos para praticamente nada, porque hoje as faculdades elas têm um valor muito reduzido, porque todo mundo tem faculdade, a inteligência artificial vem aí substituindo muita gente. Enfim, o pessoal foi lá, fez a faculdade, fez empréstimo, e agora quem paga é aquele que não estudou, aquele que diz, eu não vou fazer faculdade, eu vou abrir uma empresa, vou tentar me virar de outra maneira, ele vai ter de pagar a faculdade de quem foi lá e se endividou e não deu conta de pagar. Esse é o mundo de M que nós vivemos, né? Onde um tem de pagar a conta do outro, né? O site político informou que na quarta-feira a administração Biden deveria enviar e-mails para cerca de 153 mil tomadores de empréstimos que verão 1,2 bilhão de dólares transferidos de suas dívidas coletivas para o fisco, para o contribuinte, né? Isso, enfim, ao final de contas, como eu falei, aquele jovem que não estudou, às vezes porque não quis, às vezes porque não pôde, pensou, eu não vou poder pagar essa dívida, não vou estudar. Então eu vou trabalhar. Ele foi lá trabalhar no McDonald's, foi abrir uma empresinha, foi fazer qualquer coisa. E agora ele vai ter de pagar o empréstimo daquele outro, que normalmente são pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, não suficiente para pagar depois, porque não tira, né? Não tem retorno. Mas aí, mais uma vez, os mais pobres pagando a dívida dos mais ricos. Sempre a inversão de tudo, né? Mas isso aí dá voto, né? Então é um ano eleitoral. Essa matéria aqui da Newsweek diz que Putin está mais forte do que nunca. Por quê? Mais uma vez, eu não defendo Putin porque a maneira como ele administra o país dele, na minha opinião, não dá as liberdades que deveria se dar. Só que, por outro lado, quando a gente vê o que eles querem implantar aí no Ocidente, esses ditos liberais, democratas, né? O que é, se não é a mesma política, né, de imposição das coisas sob o disfarce de que as pessoas estão escolhendo isso aí. Então, no fim, já que é para apontar um mal, eu prefiro um mal que não seja hipócrita, né? Aquele que faz as coisas de maneira que todo mundo vê. É assim e pronto, e o povo lá da Rússia aceita, do que outro que faz de conta que é uma coisa e no fim é outra. Então, Vladimir Putin enfrentou o revés durante a invasão em grande escala da Ucrânia. Agora, 2 anos após o início da guerra, que está foi aí dia 24 passado agora, né? As circunstâncias parecem estar a virar-se a seu favor e o seu controle do poder não dá sinais de diminuir.
A resistência ucraniana no início da guerra viu as forças russas serem afastadas de Kiev e mais tarde, em 2022, as retiradas de Kharkiv e Kherson desferiram golpes em Putin, manchetes ousadas, aquela cabo de guerra, né? Uma hora um ganhava um pouquinho de território, outra hora era outro, mas ao final de contas a resistência de Putin aí colocou o Biden em maus lençóis, colocou os liberais globalistas que estão com Biden na Europa também em maus lençóis, e isso abriu caminho e oportunidade aí para o Trump voltar ao poder nos Estados Unidos. Vamos ver como é que a coisa vai se dar, porque nós estamos aí já no mês de fevereiro, findando, e quando vê, já é novembro, né, o mês da eleição lá. Essa outra matéria diz que a Rússia está a reconstruir capacidade para desestabilizar países europeus. A Rússia está, então, alargando sua influência no Oriente Médio e na África, representando uma ameaça estratégica para a OTAN, alertou um think tank sediado no Reino Unido. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Num relatório abrangente divulgado esta terça-feira, investigadores do Royal United Service Institute argumentam que as nações ocidentais precisam fazer mais para contrariar o uso de uma guerra não convencional por Moscou, se quiserem conseguir fazer recuar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Enfim, blá, 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 blá. No fim é o mimimi dizendo, olha, nós estamos perdendo terreno. Mas por que estão perdendo terreno? Porque o Ocidente é uma casa dividida. Lembram que eu falava lá anos atrás, quem me acompanha há mais tempo, uma casa dividida cai. Os liberais ocidentais aqui querem impor na marra, goela abaixo de todo mundo aquilo que eles acham que deve, e aí quem não concorda ou cruza os braços ou sempre dá uma puxadinha contra, né? Por quê? Porque ele gostaria, no mínimo, de poder opinar, né, quando não interferir minimamente nos destinos do país e enfim, do continente onde ele mora. Mas nós vemos cada vez menos essa possibilidade. Então as pessoas, no mínimo, cruzam os braços e não ajudam. Isso já é uma maneira de não possibilitar que esses planos vão adiante. E aí, quem está do outro lado, externamente, acaba se beneficiando dessa imposição, para não dizer outra coisa, né, que nós estamos vendo aí sendo empurrada goela abaixo no Ocidente. Então, voltasse realmente a tal de democracia para o Ocidente, de fato, real, as coisas não estariam assim. Mas, né, as coisas estão como estão lá nos Estados Unidos, na Europa, pelo menos é a minha opinião, essa é a minha visão, né? Olha aqui, ó. Aí saem matérias como essa aqui no site O Cafezinho. Holanda se ajoelha aos Estados Unidos e coloca restrições para exportação de chips para a China. Não digo que está se ajoelhando. É que a Holanda, é óbvio, ela produz chips, ela vende porque ela precisa do dinheiro, né? Quem é que produz e trabalha se não é por dinheiro? Só que ela está deixando de vender por quê? Porque a China está se tornando um concorrente também da Holanda, do Ocidente como um todo. Então, se no princípio talvez eles não podiam abrir mão dessa receita, agora eles estão repensando. Então, não é que está se ajoelhando. Ela poderia continuar vendendo, mas aparentemente eles estão em acorde, né? Começando a ficar em acorde com essa política norte-americana. Então, veja que eu não estou aqui para puxar para um lado para o outro. Eu quero botar as coisas da forma mais honesta possível, né, para que todos entendam o que está acontecendo. Porque no fundo, o que eu gostaria é que não houvesse essa briga entre os países, né, entre ninguém. Mas está acontecendo, então vamos colocar as cartas na mesa para que o povo brasileiro que não tem informação pela mídia enviesada, porque uma mídia puxa para um lado, outra para o outro, ambos mentindo no final das contas, né? Então a gente, lendo aí nas entrelinhas, consegue deixar as coisas um pouquinho mais claras para as pessoas entenderem. Então o governo holandês anunciou esse mês novas restrições à exportação de tecnologia avançada de fabricação de semicondutores para a China, com o objetivo de prevenir o uso dessa tecnologia em aplicações militares. Em comunicado ao Parlamento, o ministro do Comércio Geoffrey Van Leeuwen destacou que as medidas visam especificamente a ASML, líder mundial na produção de chips. E para finalizar, só um comentário rápido. Um objeto luminoso no céu do Rio Grande do Sul pode ser um pedaço de satélite secreto. Ninguém sabe o que é esse objeto voador não identificado, se é um satélite secreto, se é espião, que raio que é isso aí. O fato é que foi flagrado
né, esse objeto aí. Vamos dar um refresh, olha só, ele é bem brilhante, é bem visível, né? Aí eles dizem, é um fragmento secreto. Lá no outro canal, inclusive no Revelar, a gente mostrou um outro objeto voador que não se identifica a origem dele, não se sabe o que é, que passou do lado do avião em alta velocidade. Então, muitos objetos desses têm aparecido. Alguns dizem, isso aí são ETs. Obviamente, eu não me alinho nessa linha aí de dizer que são ETs. Alguma coisa de fato, alguma coisa está aparecendo. São satélites secretos? Até pode ser, mas ainda pode ser algo muito pior do que um satélite secreto ou o tal do ET aí que muitos acreditam, né? Mas enfim, quem quiser veja lá no outro vídeo, de hoje também no canal Revelar. A gente traz, além disso aqui, mais umas situações bem interessantes para vocês lá, tá bom, pessoal? Mais uma vez, peço a opinião. Ficou melhor o áudio? Está melhor assim? Se ficou bom, ótimo. Tá bom? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.